Doutor Stefano, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, tudo ótimo. Maravilha, e hoje para falar de um assunto sério, um assunto que vale a atenção, a gente vem falando bastante sobre isso na nossa programação, mas é porque é um assunto que está em pauta, é um assunto que está sendo comentado e deve ser comentado, que são sobre as bets, né? E o impacto delas na saúde das famílias brasileiras. Isso, Carol, resolvi trazer um pouco o tema porque muitos estão falando sobre o endividamento das famílias brasileiras e qual o impacto que isso causa não só na saúde financeira, mas na saúde psíquica e na saúde física mesmo dessa família. O que tem acontecido na nossa cidade, o que tem acontecido no nosso país e como nós estamos atrasados em relação a outros países. Então, por isso, é um tema que eu vejo de muita importância, de muita valia para a gente trazer aqui. Com certeza. A gente precisa falar sobre isso, né? Algo que precisa de uma regulamentação urgente, porque realmente a gente vê famílias sendo destruídas, pessoas perdendo os únicos bens que têm, que demoraram uma vida inteira para conquistar, né? Que a família demorou uma vida inteira para conquistar e um único indivíduo vai lá e acaba com tudo isso, se endividando, e isso pode chegar até ao extremo que é o suicídio também, né? Justamente. Ô, Carol, só para contextualizar um pouco, foi aprovado, né, nessa semana a CPI das bets, que ela busca investigar a questão de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, direito do consumidor, o que está sendo prejudicado nas relações de consumo, como tem sido feitas essas transações financeiras, se há alguma questão de lavagem de dinheiro, né, nessas transações financeiras, quais são os impactos socioeconômicos, se essas empresas elas estão se responsabilizando pelas publicidades e quais são as responsabilidades sociais dessas empresas. E também as questões dos algoritmos e transparências dessas plataformas de aposta. Elas estão sendo feitas de forma regulares ou não? Esses algoritmos são viciados? Como que tem sido feito? A educação e a conscientização também desses apostadores. E para mim um dos mais importantes são os impactos sobre a saúde pública e sobre a saúde aí dos brasileiros como uma forma geral. Uhum. Só para a gente ter uma ideia, Carol, recentemente foi feita uma pesquisa que mais de 3 bilhões de reais que eram destinados ao Bolsa Família foram gastos com as bets. Ou seja, mais de 5 milhões de beneficiários investiram, investiram não, né? Apostaram aí nas bets com um gasto médio aí de R$ 100. Ou seja, 70% dessas pessoas, desses 5 milhões de beneficiários, são os chefes de família, que eles estão enviando o dinheiro que eles recebem dos programas sociais para os bets. E aí a gente começa a questionar, né? Como que fica essa questão? Esse dinheiro é para ir para onde? É para ir para família dele? O que 3 bilhões desse dinheiro da economia, esse dinheiro na economia não giraria? Uhum. Como que esse dinheiro poderia ser utilizado ali na mercearia, no mercadinho, na farmácia, até para fomentar a economia local? E tirando esse dinheiro, ele está indo para o bolso de quem? Essas agências aí, essas empresas de bet, eles estão investindo esse dinheiro aonde? Eles estão tirando esse dinheiro do nosso país e estão mandando esse dinheiro para fora? Ou esse dinheiro está sendo investido aqui em outros setores e deixando a economia local, aquela economia que movimenta realmente os municípios e mandando para onde? Para questões de alto padrão, de luxo. Então,
interessante a gente começar a observar, porque a própria Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos apurou que nós estamos tendo um prejuízo anual de 117 bilhões de reais em estabelecimentos comerciais. Isso representa aí quase 1% do PIB no setor do consumo no período. Uhum. Ou seja, os bets estão faturando mais até que as próprias franquias. O setor de franquia não está faturando o que os bets estão faturando, né? Uhum. E outra questão que eu vejo que é interessante a gente trazer, Carol, é que esses brasileiros eles estão fazendo essas apostas online e estão deixando de ir em casas de apostas como nós temos, né, a Loteria Federal, e aí muitos a gente escuta falar da questão das loterias, mas o governo pode ter loteria e não pode ter o particular, mas é muito diferente você sair da tua casa para você fazer uma aposta do que você ter ali o celular a todo momento, você tá de madrugada podendo fazer apostas, porque a Caixa Econômica Federal ela trava em determinado horário, você já não consegue mais apostar. E isso precisa começar a ser debatido aqui por todo mundo, né? E essa CPI vem para investigar tudo isso, então, né, Stephanie? Sim, ela vem para investigar. A presidência é do Dr. Irã. O Dr. Irã é senador lá no estado de Roraima. E ele vem justamente para investigar até a lavagem de dinheiro, como que está sendo feito, e também isso está gerando impacto até no setor bancário, porque os bancos estão deixando de receber e o pessoal está utilizando os cartões de crédito para realizar essas apostas. Tanto que isso vem sendo proibido, vem sendo combatido, que agora para você poder utilizar essas casas de apostas, você tem que ter o dinheiro ali no momento, né? Então, ou através de Pix, débito em conta. Uma bola de neve, né? É uma bola de neve. E assim, tá muito fácil, né? Porque o dinheiro é muito fácil e os próprios times de futebol, né? Que representa aí uma grande paixão nacional. Se a gente pegar a Série A do Campeonato Brasileiro, 15 dos 20 times têm patrocinadores. Sim. Bets. Você pega as emissoras de televisão, quem tem grande alcance, elas começaram também a estudar a possibilidade delas criarem as bets próprias. Porque é um mercado altamente lucrativo e que não tem regulação, não tem regulamentação nenhuma ainda para que seja visto isso de uma forma muito mais sólida, muito mais concreta, né? Uma outra coisa, Carol, que eu acho que a gente deve falar, que os Estados Unidos, eles começaram a se movimentar nessas questões de aposta na década de 90. Nossa! Que foi essas questões dessas casas de aposta esportivas, né? Aqui no Brasil é proibido, né? Que voltou com tudo na palma da nossa mão agora, né? Mas é proibido aqui as casas de apostas, né, também. Mas lá nos Estados Unidos é em outro formato que é essa proibição? Porque lá a loteria esportiva ela é muito forte, né? Então a loteria esportiva ela pode acontecer, porém eles estavam extrapolando, né? Tanto é que a gente está tendo muitos problemas, até de jogos sendo considerados fraudados, porque vai ter um zagueiro de tal time que vai ser expulso nos últimos 5 minutos de jogo. Sim. Então eles começam a fazer alguns tipos de aposta que começam até a questionar os resultados dos jogos, se aqueles jogos são verdadeiros ou não. Tem até jogadores sendo investigados, né, por conta disso, porque fica muito na cara o que eles estão fazendo, que foram pagos para tomar um cartão amarelo, um cartão vermelho,
em 5 minutos iniciais do jogo. Então, esses jogadores também estão entrando na investigação, né? Sim, não. Isso é uma questão muito, muito polêmica mesmo. Sim. Só para você ter ideia, nos Estados Unidos, o mercado de aposta esportiva, né, as bets aí, eles estão crescendo 45 bilhões de dólares ao ano. Nossa. Onde que isso vai parar, né? Até onde esse endividamento é, vai, vai ter. Estimam-se que nos Estados Unidos mais de 7 milhões de americanos estão com saúde financeira prejudicadas por conta do débito excessivo dessas bets, né, dessas apostas. Então vamos trazer um pouco aqui para o Brasil numa forma mais recente. Qual que vai ser o impacto? Porque a gente, pelos esses dados, 5 milhões de brasileiros que são beneficiários dos planos aí do Bolsa Família, desses planos assistenciais, estão apostando nos bets, nos jogos do Tigrinho. Quanto que isso vai impactar nas famílias? Quanto que isso vai impactar nas empresas? Porque um colaborador que ele não esteja ali com a sua cabeça tranquila, como que ele vai trabalhar de forma correta? Uhum. Ele às vezes vai se desfocar do que ele tem para fazer, preocupado com as contas que eles têm para pagar. Sim. E aí começa a trazer problemas dentro de casa. A gente tem ouvido falar aí de muitas pessoas que estão se separando porque o marido ou a esposa, em vez de pagar o aluguel, estão apostando. Sim. Então, cadê o poder público? Onde está a questão da saúde pública, dos tratamentos? Porque o jogo é um vício, né? Exatamente. A gente cresce aí, sabe? O pessoal sempre fala que grandes fazendeiros, empresários perderam dinheiro ou com bebida ou com jogo. Mas aí você tocou num ponto que até virou motivo de discussão aqui, de discussão saudável aqui na nossa redação ontem, né? Que a gente começou a se perguntar, beleza, estão fazendo todo esse trabalho em cima das bets, mas e a cerveja, que também causa endividamento, também causa dívida e também destrói muitas famílias? A gente também precisa olhar para esse ponto, né? Sim, que é uma questão da outra saúde mental, Exato. saúde financeira de todas essas famílias, Sim. né? Aham. E não deixa de ser um vício. Então. O álcool é um vício. Precisa olhar para muita coisa, né, Stefano? Com certeza. Então, que destrói famílias, a gente sabe. Sim. E como que isso está sendo analisado? Uhum. Não sabemos, né? E aonde está nosso papel aqui? De cobrar o serviço público, os agentes públicos dessas informações. Daqui a pouco vai ter, igual os alcoólatras anônimos, vão ter os apostadores anônimos. Exatamente. Como que vai ficar isso? Qual o incentivo que eles vão dar para essas pessoas? Quem perdeu casa, apostou as casas aí nos jogos. Por quê? A partir do momento que a pessoa começa a ter um vício, para ela ir para os outros vícios é muito mais fácil. Então, se a pessoa bebe, se a pessoa joga, qual que vai ser a perspectiva dessa pessoa, perspectiva de vida? Como que fica tudo isso? A questão da saúde pública, que essas pessoas, a partir do momento que elas estão com problemas financeiros, elas vão ficar mais depressivas. Uhum. É difícil você ver uma pessoa que está endividada e falar, nossa, que legal, eu estou endividado, hoje eu vou trabalhar porque eu preciso honrar os compromissos. Não, a pessoa, infelizmente, ela começa a olhar a dívida de uma forma prejudicial. E não é uma dívida saudável, né? Porque o que vai durar? 5 minutos, 10 minutos? Exatamente. O prazer ali, de você ficar na expectativa de ganhar ou não. Estava vendo depoimentos de famílias e de usuários, vamos falar, de pessoas dependentes, que eles falam que jogar ou em bets ou nessas casas de aposta é uma das melhores sensações que eles já tiveram. Por quê?
no momento que você ganha, você se coloca ali num patamar altíssimo de satisfação. Uhum. Só que ao mesmo tempo você acha que você vai conseguir repetir aquilo e você coloca mais dinheiro. Você se ilude, né? Ali a pessoa acaba se iludindo, né? Porque ganha aquele dinheiro, puxa, ganhei R$ 100, ou aí gasta tudo de novo e acaba perdendo. Então, se for colocar na balança, a pessoa, se ela colocasse na balança, ela ia ver que na verdade não ganha nada, mas é a sensação de estar ganhando dinheiro de graça, né? De receber esse dinheiro de forma aleatória, do nada, da pura sorte. Então, acho que realmente precisamos de políticas públicas para isso, precisamos controlar os vícios do brasileiro. Acho que o governo, infelizmente, tem um papel muito grande nisso. A gente precisa falar disso urgentemente, de fato, e está sendo falado. Sim, e você vê que as notícias, né, os veículos de comunicação, eles têm colocado cada vez mais o assunto à tona. Sim. Por quê? Porque é um assunto que vai repercutir em todos os setores, Uhum. desde dos setores econômicos quanto saúde, bem-estar social, segurança pública, porque daqui a pouco essas pessoas começam a ficar endividadas, perder emprego, aí vão ser marginalizados. Sim. A partir do momento que estão ali marginalizados, podem cometer pequenos delitos. É uma bola de neve, de fato. É uma bola de neve seríssima. Sim. Aí vem aquela pergunta, vocês são a favor, se vocês são contra as bets? É muito difícil a gente conseguir se posicionar, né? Sim. Porque a partir do momento que a pessoa assume o risco, ela tem o livre-arbítrio daquilo. Mas também quando ela assume estando num estágio psíquico ali que ela não pode ser responsabilizada pelos seus atos. Então a família deve, agora falando um pouco de direito mesmo, né? A família pode interditar essa pessoa. Aí no Código Civil tem a questão dos pródigos. Quem é pródigo, quem gasta mais do que deve, quem não tem controle de todas as suas faculdades mentais para controlar o seu dinheiro, pode ser de uma forma interditado, ele pode civilmente. Então isso vai ser um instituto jurídico que vai começar a acontecer como prevenção das famílias. Como que vai ficar essas coisas? Porque um usuário de drogas, um usuário de álcool, dependendo do estágio que ele está, se ele não estiver respondendo pelas suas questões civis ali, ele pode ser interditado. Com certeza. E agora um pródigo, como que vai funcionar esses processos de interdição? Porque a lei permite, mas a família vai querer expor os seus pares ali para o judiciário, e depois ser divulgado, porque isso tem que ser publicado em diário oficial, isso tem que vir a público. Então, assim, são questões que nós estamos hoje vivendo que vão trazer muito reflexo para o amanhã. E se não começar a ter atitudes agora, como que nós vamos ficar ali para frente? Com certeza. É um assunto que deve ser discutido, a gente vai falar muito sobre isso ainda na nossa programação. Mas eu te agradeço muito por trazer esse assunto, pela discussão, viu, Stefano? É muito importante a gente falar sobre isso. Obrigada pela participação e até quarta-feira que vem.